Oi, turma! Então, a gente vai falar aqui, continuar nosso conteúdo, né, que é o trabalho em domicílio. Ele pontua aqui pra gente que é aquele empregado que trabalha em sua própria casa, onde ele foge do controle absoluto do empregador. Porém, né, ele consegue fazer aí o seu trabalho com mais vontade. Então, o trabalho em domicílio, tá, ele se conceitua como aquele prestador, tá, fora do âmbito da empresa, na sua própria residência, onde na sua própria residência ele é o próprio empregado. Nessa situação, de referente à palavra empregado, não posso colocar como colaborador ou como funcionário, né? Pois essa pessoa ela trabalha para si mesma. Então, como ela vai trabalhar para si mesma, atividade para ela mesma e dentro da sua própria casa, fugindo, né, de uma empresa, não posso colocar, conceituar ela como colaborador, tal funcionário, pois ela não está no âmbito e não está sendo ordenado por alguém maior, por alguma gestão e nem está dentro de uma empresa de grande ou pequeno porte, tá? Então, realmente, ela vai ser mesmo vista nesse conceito de empregado, dentro da residência empregado, porque ela está sendo empregada dela mesma, tá? Então, em relação ao trabalho em domicílio, vai ser empregado, tá bom? Então aí ela fica no âmbito fora, né, do âmbito da empresa, na residência, na sua própria residência como um empregado dela mesmo, tá bom? E aí pode se colocar também, né, por conta de um empregador que passe a remunerar, oficina de família, né, taberna que a gente entende melhor, supermercado, né? Então, assim, o trabalho em domicílio, ele tem dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é esse empregado que trabalha por sua própria, na sua própria casa, né? Essa pessoa que trabalha aí para os filhos, né? Fazendo comida para os filhos, lavando roupa, essas coisas, limpando na sua própria casa para si mesmo. Não só para si, mas para aqueles que estão no mesmo local, tá? E o segundo ponto de vista são aquelas pessoas que já trabalham para outra pessoa. Como assim, professora? É o seguinte, temos os empregados domésticos, né, que trabalham aí para uma outra pessoa. Hoje, esse trabalho doméstico, ele tem que ser regime CLT, tá bom? Digamos aí que eu tenho uma pessoa que trabalha para mim aqui dentro de casa. Ela já trabalha para mim lavando a minha roupa, arrumando a minha casa, passando e fazendo comida, entendeu? Então, eu posso considerar essa pessoa como minha empregada doméstica, tá? E aí, nessa situação, quem é o empregador aí? Sou eu, tá bom? E hoje, eu sendo como empregador, eu sou como se fosse a empresa dela, tá? A empresa dessa pessoa que está trabalhando para mim. Então, por direito, ela tem benefício de vale transporte e de alimentação. Se eu quiser todo final do mês dar para ela uma cesta básica, eu posso, tá? Com isso também eu tenho que entregar, eu tenho que assinar a carteira de trabalho dela com todos os direitos dela, férias, 13º, tá bom? E sempre fazer o depósito do FGTS dela, tá? Então, assim, dois pontos de vista. Em trabalho em domicílio, aquela pessoa que trabalha por si própria, na sua própria casa, e aquela pessoa que já trabalha para outras pessoas dentro da casa, tá? Como empregado doméstico. E aí a gente observa uma grande diferença nessas duas situações, né? Que o primeiro, ela não vai ter carteira assinada, ela não vai ter FGTS, ela não vai ter férias e muito menos 13º salário, tá bom? Por quê? Porque ela está trabalhando para si mesma e não vai ter remuneração nenhuma, a não ser, né, o reconhecimento dos próprios filhos ou de quem morar com essa pessoa, né, de observar que, que bom chegar em casa, tá tudo limpo, tá? Só um exemplo aí. Então, nessa situação, se tem esses dois pontos de vista com essa grande diferenciação de cada um deles, né? Pois a gente sabe que eu, como empregador, você, como empregador, tendo essa pessoa que trabalha pra gente, temos que arcar com todos os custos
tudo dentro da lei, pois hoje tem uma lei que ampara, tá, o empregado doméstico. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque sabemos que a legislação brasileira ela sempre vai estar aí em cima, né, a favor do trabalhador. Então, há uma multa enorme que a gente pode aí tá pagando, né, referente se rolar algum processo. Então, só para mais conhecimento, tá? O empregado em domicílio, ele presta serviço em sua própria residência, tá? Mas aí uma pessoa física ou jurídica, né, com intuito de atividade lucrativa. Já com a vista aí do empregado doméstico, ele é regido pela lei, tá bom? Então, pela lei aí da CLT, né, regida aí pela CLT, e tem uma lei que ajuda esse colaborador, é a lei de número 11.324 de 2006, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar pesquisando também, que ele vai dar todos os benefícios que esse empregado doméstico tem. Então, 2 pontos que eu coloquei para vocês: o trabalho domicílio é aquele que presta serviço na sua própria residência, e o empregado doméstico é aquele que é regido pela CLT, tá? Aquele que trabalha para um empregador, tá bom? Que tem toda uma lei que ampara ele, tá? Com as suas grandes diferenças. Empregado em domicílio não tem valores a receber. Empregado doméstico já tem vários valores que recebe, tá bom? Vários benefícios que ele passa a receber. Então, a gente se pergunta, né? A gente faz muita pergunta, né? Com referente ao domicílio, trabalho domicílio. Com a execução, né, da sua própria habitação, com a prestação de serviço que ele tem, por não ser, né, algo assim com o intuito de ser lucrativo. Ele não consegue ter um lucro todo mês fazendo o trabalho para si mesmo, tá? Então, tem essas grandes diferenças aí, tá? Tem essa guiazinha que a gente pode observar. E a única vantagem que ele pode ver é que ele não está sendo aí controlado por um empregador. Ele faz do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, tá? Então, trabalho domicílio ok, né? E aí a gente tem nossos deficientes físicos, né? Que entra aqui como... Entra também dentro das empresas, tá? Traz uma visão pra gente aí bem grande. E aí ele fala aqui pra gente, né, que a empresa, se a empresa, né, possuir 100 ou mais empregados, deverá ter no mínimo 2 a 5% de deficiente físico no seu ambiente de trabalho. Realmente, turma, isso é uma lei, tá? Uma lei de cotas que foi aprovada lá em 1991 e que garante aí aos deficientes físicos acesso ao mercado de trabalho. Segundo essa lei, todas as empresas devem reservar essas cotas para essas pessoas com deficiência dentro do seu quadro de funcionário, tá? Na realidade, esses deficientes encontram sempre um desafio enorme na hora que ele procura uma vaga de emprego. Então, é por isso que hoje essa lei ela tem que ser cumprida, tá? Se ela não for cumprida, a empresa passa a pagar uma multa altíssima referente a isso, tá? A gente tem que observar, assim como hoje a gente tem, todas as empresas têm que ter aí um menor aprendiz ou um estagiário desenvolvendo atividades dentro dela, né? Então, esses são um direito que esses deficientes têm que ter. Além desses direitos, né, de ter aí dentro da cota, né, de 2 a 5%, eles também têm direito a isenção de impostos. Por exemplo, ele tem isenção de imposto do IOF, do IPTU e do IPVA,
Imagina só, né, o benefício e tanto que eles conseguem ter aí. Não é legal, né, ser deficiente, portanto, graças eles conseguiram por direito ter esses benefícios, porque é difícil, gente. É muito difícil uma empresa querer um deficiente físico dentro dela, dentro para trabalhar, para desenvolver alguma coisa como pessoas normais, né? Então é por isso que se tem essa cota, se tem essa lei que assegura, tá? E que pressiona também essas empresas a colocar 2 a 5% desses deficientes físicos para trabalhar. Então, fora essa questão, eles têm direito aí também, tá, da isenção de imposto, como IOF, IPTU e IPVA, tá? Toda a União aí que isenta, né, a pagar esses impostos sobre produtos, tá? O IPI, né, que é produtos industrializados aí, o nosso IOF, tá? A gente sabe que o nosso IOF é todo aquele imposto sobre operações financeiras, tá bom? E aí com isso é muito melhor, né, a vantagem aí desses deficientes. É ruim a situação? Sim, mas graças a Deus que eles têm essas grandes vantagens aí dentro do mercado, né? E desses impostos eles também se livram bastante. Então, como é que é preciso comprovar, né? Às vezes a gente pode também se fazer essa pergunta aí, como é que eles conseguem. Será que eu posso me atestar como um deficiente físico para mim ganhar vantagem dentro do mercado de trabalho? Não, gente. Perante a legislação, ela garante, né, que os direitos da pessoa física, da deficiência física, determina sempre uma apresentação de laudo médico, tá, para comprovação da deficiência e garante aí todos os direitos. Então, o laudo médico, ele deverá conter a descrição da deficiência e o código, tá, de o Código Internacional de Doenças, que é o CID. Então, quando a gente escuta falar do CID, é o Código Internacional de Doenças, que elas são correspondidas à condição aí que caracteriza toda deficiência, tá? Então, esses deficientes físicos aí que eles se apresentam como deficientes, eles têm por obrigação de apresentar o CID para a empresa, tá bom? E destacar isso no currículo dele também, para poder ele ter essa prioridade aí de cumprir, de fazer a empresa cumprir esses 2 a 5%, tá bom? Esse laudo aí, ele sempre vai ter que estar constar toda essa descrição, qual é o tipo de deficiência que ele tem, para mais informações, né? Então, gestores lá na frente, tá trabalhando, tá na área de departamento pessoal, tá na área de RH, visa muito isso. Departamento pessoal, sabemos que ele vai fazer análise de todo os departamentos, né? Cada departamento tem por obrigação de ter uma pessoa com deficiência, tá bom? Então, não erre e não peque nessa atividade, tá? E quais são, né? A gente pode até se perguntar, e quais são os tipos de deficiência física, né? Então, tem aí a para... deixa eu tentar, que eu sempre me enrolo para falar, é paraplégia, né? Tem o monoplégia, tem paralisia cerebral, tá? Tem aquela amputação, né? Amputação aí que às vezes acontece. Tem tetraplégia. E aí tem vários tipos aí de deficiências físicas aí que pode tá entrando, né? E tá exercendo aí atividade no ambiente de trabalho. Tá, tem outros aí que me enrola a língua todinha aqui pra falar, mas tudo bem. Então, tem cotas, tá? Quem entra nessa cota de deficiente dentro da lei, a deficiência ela sempre vai se enquadrar dentro da lei de cotas, tá bom? Essa lei de cotas, ela pode colocar aí a deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física mesmo, né, ou intelectual, deficiência múltipla e autismo, tá? Também entra na lei de cotas, tá bom? Temos aí para em deficiente físico, ainda temos isso também.
E a gente também pode se perguntar, né? Como esse deficiente físico, ele obtém a carteira de deficiente físico. Então, é um documento para tirar, tá? Com a carteira de identificação da pessoa com deficiência, tá bom? Então, é desse jeito que vai ser identificado a carteira dele. Carteira de identificação da pessoa com deficiência. Não esquece, gente. Lá ele vai estar o RG, o CPF do responsável legal, o RG e CPF da pessoa com essa deficiência, tá? E o comprovante de residência atualizado com até 3 meses. Junto, não esquece, o laudo médico com o diagnóstico e o CID, tá bom? Carimbado e assinado pelo médico especialista. Então, isso é uma comprovação, tá? E aí, a gente também faz outra pergunta, né? Quais são aí os direitos das pessoas portadoras com essa necessidade especial? Toda a isenção, taxa, imposto. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas aí a gente já conhecendo agora, vocês podem também estar informando, se conhecer alguém, no caso. Então, entre esses direitos dessas pessoas especiais, aí tem diversos aí em isenção, né? Compras de produto, a gente sabe que tem gente que ganha vantagem, né, em cima dessas pessoas comprando um carro, porque o carro está bem mais barato para pessoas com deficiência, né? Bem barato mesmo. Então, ele tem desconto aí no valor de carro para pessoas com mobilidade reduzida, tá? Serviço necessário para sua acessibilidade, né? Compras de produtos e aí vai. Assim só cresce o benefício dessas pessoas, tá bom? É porque realmente é uma forma de ajuda, né? Que a gente pode passar para essas pessoas, tá? E aí, quais são as cotas, né, também que entra para PCD, né? Não tem PCD? Que às vezes a gente vê lá no anúncio somente para pessoas PCD. Então, essas cotas, lei de cota, ela enquadra na deficiência visual, a cegueira também, né? Que tem aí na qual a cuidar. O visual aí igual menor aí de 0,05 do olho. Tem a auditiva também, ela entra, a intelectual entra e a múltipla também entra. Então essas deficiências aí também entra, tá na cota do PCD. Tá bom? Então aí deficiente físico, acho que ok, né? Qualquer coisa vocês podem estar anotando e estar me fazendo essa pergunta depois, tá? Passar. E aqui a gente tem um quadro, né? Ele mostra pra gente esse quadro aí da quantidade, né, de deficientes mentais e o seu percentual, né? Então não existe obrigatoriamente aí a contratação, como ocorre com deficiente, né, físico, mas hipótese e pretender aí o empregado a fazer com que o exame médico adicional cuidará desse diagnóstico, tá? Então, tem essa quantidade, até 200 empregados, tá? 2% aí do cargo tem que ter deficiente. De 201 a 500 vai subindo, a gente observa que essa porcentagem vai subindo. Então, a gente sabe que uma empresa de grande porte já tem que entrar 5, tá, por cento dos cargos que tem que obter aí esse deficiente físico, tá bom? Coloquei, tá, deficiente mentais aqui, mas deficiente físico entra, tá bom? E aí a gente entra aqui na aposentadoria, né? Tipos de aposentadoria aí que ele mostra pra gente, por idade ou por tempo de serviço. Então, poderá continuar exercendo suas funções, né, dentro da empresa, porém não será mais depositado o FGTS, não será aí descontado o INSS do mesmo. Então, aí homem, né, com 65 anos de idade ou 35 anos trabalhados, mulher com 60 anos de idade ou 30 anos trabalhado para mulher, tá? Então, tem 2 pontos aí que a gente pode ver. O especial,
tá? O especial ele poderá continuar trabalhando, porém deverá ser mudada a sua função do mesmo para algo mais calmo e tranquilo. E o invalidez, que não poderá mais exercer nenhuma função dentro da empresa e nem de qualquer outra, tá? Então tem esses dois tipos aí de aposentadoria, o especial e o invalidez. Não esquece, coloca isso no coraçãozinho de vocês. E aqui a gente tem o CAGED, né? O CAGED ele traz pra gente aí todo. Ele fala aqui que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Um registro administrativo com o objetivo de acompanhar o processo de admissão e demissão dos empregados, regido aí pelo regime CLT, e dar assistência aos desempregados. Atualmente é utilizado dentro ou outras ações para subsidiar os programas do Ministério do Trabalho, particularmente aí do seguro-desemprego, com vista a evitar o pagamento de parcelas indevidamente, né, desse benefício ao trabalhador, mediante o levantamento dos trabalhadores já inseridos no mercado de trabalho, e para gerar estatísticas conjunturais sobre o mercado de trabalho formal com a carteira de trabalho. Então, esse CAGED ele vai ter um prazo de entrega, tá? Essa entrega ela deverá ser encaminhada aí ao nosso MTE, né, que é o Ministério do Trabalho e Empregado, entre 7 dias, não, até o dia 7 de cada mês, tá? Subsequente aí que tem que ocorrer essa movimentação, esse encaminhamento, tá? Então, olha só, né? A gente se pergunta como é que funciona, como é que é o CAGED e como é que funciona, né? O CAGED, ele é instituído, tá? Pela lei aí de número 4.923, tá? De 1965, onde o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Mais conhecido aí como CAGED, ele é registrado pela função administrativa, tá? Com isso é enviado para o Ministério do Trabalho, tá bom? E traz aí, mede, né, uma quantidade de admissão e demissão dos funcionários em regime CLT, tá bom? Como é que é emitido, né, esse CAGED? Esse CAGED ele pode ser aí transmitido, tá? Através de um arquivo do próprio portal. Quem faz isso, tá bom? São o pessoal da RH, o pessoal da administração, que tem aí a visão de admissão e demissão dos funcionários, tá? E aí tem o portal, lá no portal tem todo o passo a passo, tá? E logo para quem está começando a utilizar, ele dá um passo a passo, tá em PDF, mas tem também pessoas para estar orientando e ensinando, né? Essa pessoa aí tá utilizando. Então, entrar no portal CAGED, né? Ter aí o menu lateral, fazer uma análise do CAGED. E aí seleciona, tem um passo a passo que eu vou estar mostrando para vocês dentro da sala de aula desse CAGED aí. Tá? E aí, com isso, se faz a consulta também, tá bom? Do CAGED. Tem o sitezinho caged.maisempregado, .mt.gov.br, que a gente verifica, né, essa consulta de dados aí, se está correto ou não, tá bom? Então, para mais, hoje é só. A gente vai parar aqui no CAGED e amanhã a gente continua um outro assunto.